Começando mais um ao vivo, que coisa gostosa poder falar de Jesus aqui e saber que a palavra de Deus vai tocar o teu coração, porque a palavra não é minha, a palavra é dele, eu só vou ler o que está na palavra. E é impossível uma pessoa ouvir a palavra de Deus através da Bíblia, né? E a pessoa com o coração aberto não ser tocada, impossível. Só vou esperar o pessoal entrar e a gente já começa a palavra de hoje. O pessoal já está entrando. Que bom que vocês entraram cedo, hoje foi rápido. Deixa eu abrir aqui, porque os comentários travam. A Matheus, a Maria Helena, ô Leninha, querido, Walter, já tá todo mundo aí. Gente, já vai curtindo, compartilha o vídeo, que eu tenho certeza vai tocar o coração de pessoas. Aguenta 10 segundos, não sai, tá? Não sai, não desiste. Porque eu só vou abrir aqui no meu celular, porque eu não sei até hoje porque no computador ele bloqueia os comentários. O Joab entrou. A gente estava junto agora. Flavinha amada, espero que você esteja bem. Aí, já estou aqui. Maravilha. Já posso ler junto com vocês. Glória a Deus. Pri, você também. Pai querido, Pai amado, venha usar hoje, em nome de Jesus, o teu servo Dani, para falar de um assunto tão precioso que é o primeiro amor, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos lá, gente, vamos. Abram, quem tiver com a Bíblia. Um abraço para Palmas, no Tocantins. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Pessoal aí, Imperatriz no Maranhão, vai vendo aí. Assim escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Pause. Anjo da igreja, quando a Bíblia diz anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Nem sempre anjo na Bíblia quer dizer o ser alado, que às vezes não era alado, às vezes era, enfim, não tem regra, que Deus enviava, o anjo de Hebreus capítulo 1. Vamos devagar. Hebreus capítulo 1, ele fala sobre um anjo que é um ministro de Deus enviado em favor daqueles que creem. Mas nem sempre que a Bíblia fala anjo, ele está falando desse ser. Tem vez que anjo é o próprio Jesus no Velho Testamento. Olha que louco. Vou te dar um exemplo. Em Gênesis capítulo 22, quando você for lá, depois você dá uma olhadinha, isso chama teofania. Os anjos que apareciam no Velho Testamento e eles recebiam adoração, por exemplo, por que perguntas o meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso? Ou esse anjo de Gênesis 22, quando Abraão vai dar a facada no menino, o anjo fala, já vi que você não me negaste o teu filho. Mas ele ofereceu para Deus, e o anjo fala, não me negaste. Então esse anjo é Jesus. Isso chama teofania, é Jesus aparecendo no Velho Testamento. E tem um terceiro tipo de anjo, que é o que está falando aqui no caso, que é o mensageiro, ou seja, é o pastor da igreja. Então isso ele está falando assim, escreve ao pastor da igreja de Éfeso, porque existia uma igreja de Éfeso, a igreja para quem, né? A igreja para a qual, ou as pessoas para quem Paulo escreveu a carta de Efésios. Se você ler lá, Efésios é uma carta de Paulo para o povo de Éfeso. E aí, o anjo que estava falando com o Apocalipse, o próprio Senhor que também estava falando com João, para escrever o Apocalipse, ele fala assim, João, agora você escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu não quero falar agora o que significa essas 7 estrelas, porque senão vai ficar muito, muito tempo falando sobre os 7 espíritos de Deus, de Isaías. Eu não estou com vontade de falar isso agora, isso eu falo em outro vídeo. 2. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, ou ao contrário, brevemente virei a ti, tirarei do teu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Ai, ai, ai. A palavra está dizendo assim, olha,
eu sei que você faz muita coisa por mim, eu sei que você já suportou muita coisa por mim, eu sei que você já passou poucas e boas pelo meu nome, sei que já te zombaram, sei que você já rejeitou muitos falsos profetas. Só que hoje, amado, hoje você perdeu aquele brilho no olho que você tinha. Deixa eu falar uma coisa para você, querido amado, que crê no Senhor Jesus. Não existe fundo de garantia gospel. A gente não serve a Deus e vai recebendo um INSS para que quando nós nos aposentemos, nós recebamos este fundo de garantia. Isso não existe no reino de Deus. A Bíblia fala em Ezequiel, no capítulo 18, fala assim: tenho, porém, contra o justo, que se ele deixar de praticar a sua justiça, eu me esquecerei de toda a justiça que ele praticou. Então a gente pensa o quê? A cabeça de um crente, principalmente o mais velho de igreja, ele vira e fala assim: nossa, já servi muito a Deus, já fiz muito, tô cansado, olha, vou dar uma afastadinha. Amado, se você der uma afastadinha, a palavra tá falando que que Deus vai esquecer de tudo que você fez, você vai jogar fora tudo o que você fez. Eu não creio que se perde salvação, mas eu creio que é possível sim a pessoa abrir mão dela, é diferente. Perder salvação é uma coisa involuntária. Por exemplo, eu não quero perder meu celular, eu não quero perder minha carteira. Se eu vier a perder o meu celular e minha carteira, foi algo que eu não queria que acontecesse. Então, eu não creio que se perde salvação, porque salvação, enquanto você buscar a Deus, ninguém tira de você. Isso é Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Nudez, fome, tribulação, angústia, e vai. Ele fala, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém separa. Mas, por outro lado, a pessoa, Hebreus capítulo 1 fala assim: irmãos, que não haja em vós... Hebreus 2, aliás. Hebreus 2, que não haja em vós um coração incrédulo que vos afaste do Deus vivo pelo endurecimento do engano do pecado. Então, a pessoa que ela não tem uma higiene espiritual diária, se você diariamente não ora, diariamente busca Deus, diariamente coloca um louvor, diariamente se envolve com as coisas de Deus, com pessoas de Deus, se você não faz isso, você vai dando brechas, o Senhor continua onde ele estava. O Deus não sai de onde ele estava, mas você vai se afastando. E você, por se afastar, você vai abrindo mão da tua herança, até chegar ao ponto de Hebreus 6, quando ele fala da apostasia. Então ele está falando assim: olha, querido, eu estou te avisando, no Apocalipse capítulo 2, amado, eu estou te avisando isso porque brevemente eu venho a ti, e eu não quero tirar o teu lugar do castiçal, eu não quero tirar o castiçal, a luz, a presença da sua vida, não quero. Mas se você não voltar ao primeiro amor, as suas obras não vão me agradar. Olha só, você já viu aquele tipo de gente que faz tudo na igreja? Você já viu? Aquela pessoa que na segunda-feira está no culto de oração, na terça está no culto de mulheres, na quarta está no café com os líderes, na quinta está no encontro de intercessão, na sexta está no estudo de jovens, no sábado no culto da família, no domingo no culto da congregação, domingo de manhã ele está na ceia. O cara está todos os dias na igreja, o cara limpa as cadeiras, o cara arruma banheiro, o cara... Ele é porteiro, ele vigia carro, ele recebe beldo, ele vai dar sopa na rua para mendigo, o cara faz tudo. É um ativista gospel. Jesus vira e fala: se você não estiver no primeiro amor, pode estar fazendo tudo isso, você vai ser um ativista de Jesus. Ativista gospel. É aquela pessoa que mora na igreja, mas Jesus não mora nela. Você já viu isso? São pessoas que elas se envolvem tanto com as coisas de Deus, que elas esquecem do próprio Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto, ele está falando assim: amado, eu sei que você já fez coisa para Deus, eu sei que você faz coisa para Deus, mas o que me agrada não são as coisas que você faz para mim, é a tua intimidade comigo. Porque quando você está pleno comigo, as coisas que você vai fazer para mim, elas acontecem naturalmente, você não precisa forçar a barra de nada. Eu tô triste porque eu vejo tanta gente que faz tanta coisa em nome de Deus, só que Deus está longe do negócio. Recentemente, gente, eu tô com dor aqui na barriga. Eu tava agora no sítio e meu pai foi queimar uma casa de marimbondo, velho.
porque estava em cima do fogão, não tinha como deixar ali. E aí ele foi queimar a casa de marimbondo, e ele falou, não, esse marimbondinho não pica, era um marimbondinho pequenininho. Rapaz, mas eu levei uma picada na pança, pelo amor de Deus, tá ardendo assim, crendo em Deus Pai, mas tá bom. Acho que diz que o que não mata fortalece. Eu tô muito triste, eu fui pregar há um tempo atrás, eu não vou falar onde, não vou falar quando. Eu cheguei no culto, aí a moça chegou para dar a bênção, né? Porque quem vive da fé é justo que receba, é justo, isso aí a Bíblia permite. Eu não dou valor, nunca vou dar, nunca vou cobrar. R$1.000 ou eu não vou, nunca vou fazer isso. Mas é lícito que a pessoa que trabalha pelo ministério viva do ministério, tranquilo. E aí a moça chegou, a líder lá, e falou assim, Daniel, pastor, vamos ali na salinha rapidinho, porque eu preciso pagar pelos seus serviços. Pagar pelos seus serviços? Gente, pagar pelos serviços? Eu não presto um serviço. Eu faço a obra de Deus, isso não é um serviço e ninguém me paga. Eu já recebi todo o pagamento que foi o Senhor Jesus ter morrido por mim. O que eu recebo é oferta, é bênção. Pagar pelo seu serviço. E a Bíblia está falando aqui, ó, Dani, eu sei que você suporta até essas coisas, eu sei que você suporta pessoas que te provocam, Dani, eu sei que você já brigou com muita gente que se diz de Jesus e não é, e meu Deus, quantas, velho, quantas, não vem fazer discursinho para mim que quando a sua vida não condiz com o que você prega. E a Bíblia está falando assim, sei que você fez tudo isso, mas você deixou o primeiro amor. Ai, Jesus, sabe o que é o primeiro amor? Quero explicar para você o que é o primeiro amor, para que em nome de Jesus, a partir de hoje, volte isso na tua vida. Viu, ioiô? Presta atenção que essa palavra é para você. O primeiro amor, ele é como se fosse uma paixão no relacionamento. Olha só, não entenda mal o que eu estou falando. Quando eu conheci a Eli, eu fiquei apaixonado por ela. Sonhava com ela, meu Deus, que loira é essa? Mas nenhum casamento subsiste debaixo de paixão. Porque paixão é um fogo que passa. Paixão, ele é aquele negócio que vem, meu Deus, avassalador. Você morre por causa de paixão. Olha a diferença. A paixão te faz matar por paixão, mas o amor te faz morrer. É diferente. A paixão é um negócio explosivo. O amor é um negócio inteligente. Só que quando você conhece a Deus, você tem que sentir o primeiro amor, que é aquela paixão inicial. Você fala assim, meu Deus, eu tô apaixonado por Jesus. Eu, por exemplo, quando eu tive aquele primeiro impacto de Jesus ser verdadeiro, que Jesus existia, gente, eu queria sair cuspindo no chão, fazendo lodo e curando cego, velho. Eu lembro que eu passava de bicicletinha na frente de macumbaria, na frente de centro espírita, ou de lugar assim que tem coisas contrárias à palavra de Deus, e eu ficava repreendo o mal, repreendo. Eu metralhava repreendendo, assim, o diabo era muito louco. Eu lembro de um dia que eu parei num lugar para orar, onde eu sabia que tinha umas mulheres que faziam macumba, e eu parei e comecei a repreender lá no lugar. Eu com a minha bicicletinha orando, Senhor, repreendo. De repente abriu a porta, velho, e saiu uma galinha correndo, uma galinha cheia de tinta azul. Falei, Deus, o que está acontecendo? Isso é coisa de paixão, isso é uma coisa que eu não faria hoje, porque eu sei que a eficácia é quase zero. Eu não faria isso hoje. Hoje o meu amor por Deus é um negócio mais inteligente. Só que a paixão, ela não pode sumir, não pode perder aquele romance que você tem com Deus. E não entenda com maldade o que eu tô falando. É aquele romance de paixão mesmo no relacionamento, de você parar e ficar sonhando com o céu, sonhando com as coisas de Deus. O nosso dia a dia, ele tende a ser automático. Você acorda, aí você ora, aí você vai almoçar, você pega a palavra, dá uma estudada, aí você ora de novo, aí você põe um louvor, você tá indo trabalhar, bota um louvor, aí você vai domingo na igreja. Tende a cair numa rotina. E o que Deus não quer é que caia na rotina. Ele falando, volta para aquele primeiro amor, volta para aquela paixão, volta para ter brilho no olho. Quando você fazia as coisas para Deus com brilho no olho, quando você conversava com ele dando risada, quando você conversava com Deus chamando ele de papai. Hoje é Deus, amém, abençoa minha casa, amém. Não, é papai, meu pai querido, aquele que me salvou, aquele que é eterno, aquele que é criador, tal. Volta para esse primeiro relacionamento gostosinho com Deus, de colocar um louvor e chorar. As maldades e as tristezas do mundo, elas tendem a deixar o nosso coração muito grosso, casca grossa.
E o que Deus não quer que você seja um coração casca grossa. Você começa a ouvir tantos problemas de tantas pessoas, tantas histórias, que você começa a ficar cristalizado. Você começa a ficar cheio de gente, você começa a ficar empantufado de gente. E não é a ideia. A ideia é que você sempre seja como uma criança apaixonada pelo pai. Você lembra quando você estava namorando? Você que já casou ou você que namora? Você lembra quando você começou, que você caminhava longas distâncias para ir ver a pessoa? Se você não tinha carro, você ia de bicicleta. Se não tinha bicicleta, você ia de ônibus. Se vocês iam para a praia, tinha R$10, levava farofa e estava feliz. Quando a pessoa tava, você não encrencava. Gente, que saudade desse primeiro amor com Deus. A pessoa, quando vive o primeiro amor, ela não tem tempo de ficar perdendo, ela não perde tempo com ressentimento. É pessoa que ela vai na igreja, ela não tá nem aí se tem gente fofocando, se tem gente falando mal, se tem gente fazendo coisa errada. Isso não afeta ela, porque ela tá lá por causa do pai. Eu quero é ver o pai, eu não tô nem aí, eu não quero saber o que tá acontecendo, eu quero ver, meu Deus. Você vai em congresso e você se entrega, você vai no louvor e você se entrega. O crente velho, ele tende a ser chato. Crente velho é um crente rançoso, é um crente chato, é um crente crítico, é um crente cri-crisento, velho. Ele senta na igreja, ele reclama que a cadeira tá doendo nas costas, ele reclama da temperatura do ar, ele reclama da altura do som, ele reclama que não gostou do louvor. Ei, e daí que você não gostou do louvor? O louvor é para Deus, não é para você. O grupo de louvor não tá na igreja para te agradar. O grupo de louvor tá para te ajudar a, junto com eles, render adoração a Deus, adoração em forma de louvor, porque adoração tem várias, né? O que a Bíblia está falando aqui, Apocalipse capítulo 2, eu tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Entre outras palavras, tenho, porém, contra ti que você tá chato. Olha só o que Deus está te falando. Ó, gente, ganhei um copinho chique lá no Habib's. Eu detesto rock, não gosto mesmo. Pode pegar mal comigo, você que é roqueiro. Eu gosto de sertanejo raiz. Mas eu gostei desse copo porque ele é grande. E tô tomando água, tá? Antes que comecem os nutricionistas a cuidar da minha vida, é água. O crente velho, ele tende a ficar chato. Ele tende a ficar reclamão. E o que a Bíblia tá falando em nome de Jesus. Pare de ser chato, volte ao primeiro amor. Pare de fazer as obras gente do céu, obrigatoriamente, é isso? Jesus do céu, obrigatoriamente. É isso mesmo, obrigatoriamente. Nossa, deu branco e burro. E volte a fazer as coisas com fogo. Olha só o que ele fala. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deixa eu te dar um exemplo. Começa a pensar, você que está frio, a partir de qual momento você perdeu aquele primeiro amor com Deus? O que aconteceu na sua vida para que você desanimasse e você diminuísse aquele fogo gostoso que você tinha? O que aconteceu? Começa a analisar, será que foi um pecado seu? Se foi um pecado seu, eu quero dizer aqui para você, na autoridade que eu tenho de pregador do evangelho, baseado na palavra de Deus, que não interessa o que você fez. O Senhor Jesus te perdoa agora em nome de Jesus. Olha o que eu estou te falando. Deus te perdoa do que foi que você fez em nome de Jesus. Havendo um arrependimento no seu coração, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar e te limpar de toda iniquidade. Você está vendo o que eu estou falando? Se o que te afastou de Deus foi algum pecado seu, então eu quero declarar aqui em nome de Jesus que você está perdoado ou perdoada. Se você crer no sacrifício de Jesus, claro, e confessar a Ele, você está absolutamente perdoado. Então não vem falar para mim que o que te afastou de Jesus foi algum pecado. Não pode ser. Segunda coisa, se o que te afastou de Deus foi alguma decepção que você teve com a igreja, Jesus está falando assim, você tem que entender uma coisa, você não vai na igreja por causa das pessoas. Decepção com a igreja, olha só, se a igreja me decepcionou, beleza. Não posso evitar decepções. Jesus fala, Mateus capítulo 18, é inevitável que venham os escândalos, então virão escândalos. Agora, você tem que entender uma coisa, o teu relacionamento com Deus não precisa passar pela igreja. O relacionamento meu com Deus é direto eu e Ele, através do Espírito Santo de Deus é eu e Ele. Eu não preciso da igreja. Se a igreja me escandalizou, isso não pode afetar o meu relacionamento com Deus, porque o meu relacionamento com Deus não passa pela igreja. Então, se você se afastou do primeiro amor, porque a igreja te escandalizou, você está errado. Você está baseando que o teu relacionamento com Deus passa pela igreja como se a igreja fosse algum pedágio ou a igreja fosse, sei lá, fosse alguma porta de entrada. Filho, a porta de entrada é Jesus.
E ele fala, eu sou a porta, aquele que passa por mim, aquele que passa em mim achará verdes pastagens e eu serei o pastor dele. Então, duas coisas. Primeiro, você não pode se afastar por causa de pecado, porque o Senhor te purifica. Segundo, você não pode se afastar por causa de igreja que te escandalizou, porque o seu relacionamento com Deus tem nada a ver com a igreja. Igreja é um lugar onde os santos se reúnem, os irmãos se reúnem. Igreja não é um lugar de achar Deus. Você vai achar Deus com o seu joelho abaixado e clamando o Espírito Santo de Deus. Mas eu não estou falando isso para você deixar de ir na igreja. Ir na igreja é fundamental. Todo aquele que crê tem que andar em bando. Ovelha anda em bando. Você não vê ovelha andando sozinho. Isso não existe. Normalmente as ovelhas que andam sozinhas porque elas se acham demais para estar no meio das outras. Não, eu sou muito bom, eu não preciso de ninguém. Sou autossuficiente. Não, você precisa ter irmão sim. Tem que um interceder pelo outro, um orar pelo outro. E principalmente, se você não precisa de cuidado, então vai cuidar de alguém. Vai cuidar de alguém. Não fica na sua casa sozinho, que não é o plano de Deus. Primeira coisa que isso aqui eu quero deixar claro na sua vida. Lembra-te de onde caíste. Uma decepção com você mesmo. Com você mesmo. Às vezes você se decepcionou porque você tentou e não conseguiu. E não tem coisa pior do que você se preparar, você Por exemplo, vou dar um exemplo que eu já dei meu. Eu lembro perfeitamente na sexta série, eu estava tendo aula de oração subordinada, era pronome relativo, que, a quem, com quem, para quem, sujeito oculto, que ódio que eu tinha disso. E eu lembro na sexta série, sexto ano, depois era a sétima, oitava, aí era o primeiro colégio, né? Na sexta série, eu tava lá e eu estudei igual um condenado, velho. E fui lá e tirei 6 na prova. Eu nunca fiquei tão frustrado comigo na minha vida. Foi o dia que eu mais me frustrei comigo. E tá errado. Tá errado. Você tá frustrado se você não conseguiu fazer isso com Deus? Olha só, gente. Você só se frustra se você não conseguiu fazer algo humanamente falando. Porque no reino de Deus você não precisa ficar frustrado. Sabe por quê? Porque Deus não tem nenhuma expectativa na sua vida. Isso vai te chocar agora e eu vou explicar. Deus não tem expectativas na sua vida. Se você não conseguir alcançar algo que você julga o alvo, é porque esse alvo é seu. A Bíblia diz que você já é amado. A Bíblia diz que você já é aceito. A Bíblia diz que Jesus morreu por você, sendo você pecador. Isso está em Romanos 5:8. E a Bíblia fala em Romanos 8 que Deus, 8:32, fala assim, se Deus já deu o seu Filho por nós, como, pois, não daria todas as outras coisas? Você já é uma pessoa amada, você já é uma pessoa aceita. Então você não precisa ser decepcionado consigo mesmo. Do tipo, ai, Dani, eu já tentei, mas eu peco. Eu já tentei, mas eu não consigo. Aí, Dani, eu já fiz tantas promessas para parar de fumar, eu já fiz tantas promessas para parar de me masturbar, eu já fiz tantas promessas de parar de fazer sexo com a minha namorada, eu já fiz tantas promessas que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não consegui, por isso eu desisti. A coisa mais idiota que você faz na vida cristã é desistir. Deus não se escandaliza quando você peca, porque ele te dá a possibilidade de chegar diante dele, clamar e encontrar misericórdia. Claro que eu estou falando isso para uma pessoa que tropeça. Diferente é uma pessoa que ela vira e fala assim, bom, já que eu tenho perdão, então vou pecar à vontade. Essa é uma pessoa que não entendeu o amor de Deus. Mas aquela pessoa que sabe o nojo que é o pecado e que mesmo assim tropeça, mas mesmo tropeçando, ela fala, eu não quero tropeçar, não quero errar, não quero. Esse tipo de gente nunca vai ficar sem o amor de Deus. Nunca. Porque Jesus, ele ama quando você reconhece a tua incapacidade e a tua dependência dele. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, que Deus resiste aos soberbos. A única pessoa que Deus resiste são os soberbos. A Bíblia não fala que ele resiste os pedófilos, a Bíblia não fala que ele resiste os traidores, a Bíblia não fala que ele resiste os adúlteros, a Bíblia não fala que ele resiste os fumantes, os bêbados, os com falta de domínio próprio. A Bíblia não fala, eu não resisto vocês. Se vocês chegarem e me confessarem a nojeira que vocês fizeram, né? Vamos acertar o português. Se vocês confessarem a mim a nojeira que vocês fizeram, eu vou receber, eu vou te aceitar, eu vou te amar. Agora, se você for um soberbo, falando do tipo, não preciso, já tô bem, não vou falar com Deus, aí você vai ser rejeitado. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, eu vou falar de novo, 1 Pedro 5, Deus não rejeita nenhum pecado.
Ele rejeita a soberba. Qualquer pessoa que chega diante dele e confessa a sua nojeira, fala: Senhor, eu sou um mentiroso. Pai, eu sou um invejoso. Pai, eu sou um tarado. Pai, eu sou um adúltero. Pai, eu sou um pornográfico. Pai, eu sou um bêbado. Pai, eu sou um viciado. Você chega e confessa. O Senhor vai te abraçar e vai te purificar. É primeiro amor, é isso, é saber que você tem um relacionamento com Deus que te ama. O que você não pode nunca é desistir. Desistir. Desistir é a maior vitória do diabo. Por isso a Bíblia está falando, lembra-te, onde você caiu. Onde que você caiu, que você perdeu o primeiro amor? O que te fez se afastar de mim? O que te tirou da minha presença? Foi o seu trabalho? Você trabalhou muito? Foi um término de namoro, aquele namoro que terminou? Foi um pecado que você cometeu? Foi um escândalo com a igreja? Foi algum irmão que se dizia pastor e fez uma trambicagem? Gente, o que eu mais estou vendo é pastor trambiqueiro. Eu estou conhecendo um atrás do outro, pastores safados, pastores trambiqueiros. Isso não me escandaliza, sabe por quê? Isso não me escandaliza porque a Bíblia fala que Deus permite o envio do espírito do erro. Tá? Deixa eu lembrar se isso é 1 Tessalonicenses. Envio do erro. Eu acho que depois vocês leem, acho que é Tessalonicenses, isso mesmo, 2 Tessalonicenses 2. Deus permite o envio do erro, para que os que andam no erro sejam engodados, sejam envolvidos. Em outras palavras, alguém tem que cuidar das falsas ovelhas. Para isso existem os falsos pastores. Por que existe tanta gente naqueles cultos que prometem assim: venha para Deus, dê seu carro e você vai receber 10 mais? Porque são pessoas fiéis a Deus? Claro que não. São pessoas gananciosas. Elas não dão o carro por amor a Deus, elas dão o carro porque elas querem receber mais. E elas são gananciosas e são enganadas por lobos que são tarados pelo dinheiro da ovelha. São pessoas que mentem. Dá seu carro de oferta, dá tua casa, faz isso, queima não sei o quê. Ou seja, falsos pastores cuidando de falsas ovelhas. Pastores tarados pelo dinheiro e ovelhas gananciosas. Não é por amor que elas fazem. Ninguém dá um carro para Deus por amor. Dá um carro porque ele ouviu do pastor que se ele der, ele recebe 2. Então é ganancioso e o pastor é mentiroso. Então, enfim, essas pessoas elas vão existir. Por que você caiu, então, do primeiro amor? Por causa desse tipo de gente? Esse tipo de gente vai existir. Você caiu o quê? Por causa de pecado? Deus não se escandaliza quando você peca, ele já sabe, olha, eu vou falar isso bem olhando nos seus olhos. Deus não se escandaliza porque ele sabe a natureza nojenta que você tem. A natureza humana é nojenta e caída. A raça adâmica, por mais que nós, em Jesus, nós nascemos de novo, nós ainda permanecemos nesse corpo carnal. A Bíblia fala isso em Romanos 7. Ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Quem me livrará desse corpo horroroso? Ou seja, eu sou uma pessoa salva, mas eu ainda estou num corpo que peca. E mesmo que esse corpo venha a vencer a voz do Espírito, isso não pode me tirar da presença de Deus, porque Deus nunca disse que ia se afastar. Então não faz sentido uma pessoa perder o primeiro amor por causa de pecado, porque o próprio Deus fala: eu não vou sair daqui, eu estou parado. Quem se afasta é você. Mas se você voltar como filho pródigo, você voltar para o colo do Pai, e você clamar, e você fala assim: Pai, eu pequei contra ti, Pai, eu me irei, Pai, eu fiz besteira, eu saí do caminho, mas tem misericórdia, me aceita de novo, ferve no meu coração, Pai, a presença do Espírito Santo de Deus. Você já orou desse jeito? Ou é mais fácil você ficar só se lamentando? Porque quando eu recebo mensagem de gente que está triste, eu não vejo, cara, de verdade, que em nome de Jesus isso não pareça grosso, mas eu só vejo gente covarde. Eu vejo pessoas mandando mensagem assim: não aguento mais, vou desistir, tô cansado. Eu não recebo mensagem de gente falando assim: Dani, tô com vontade de desistir, mas eu vou clamar até Deus responder. Eu não ouço isso. Eu não leio quase nenhuma mensagem falando: olha, Dani, a minha mente me condena, mas a palavra diz que eu sou salvo, a palavra diz que eu sou amado, eu vou crer, e eu vou crer. O reino de Deus se toma força. O reino de Deus se toma força. Senhor, eu não vou deixar o diabo me desanimar. Por mais que esteja tudo contrário, por mais que seja tudo difícil, por mais que seja todo mundo me perseguindo, Senhor, eu não desisto. Eu sou uma pessoa conquistada pelo seu amor. Quando você começa a orar desse jeito e o Senhor reconhece em você esse espírito de guerra,
Deus tem o maior prazer do mundo, e eu falo isso com toda certeza, o maior prazer do mundo de derramar o Espírito Santo em você e queimar, e aquela paixão, aquele primeiro amor não apaga. Hoje, eu estou com já uns... Eu praticamente nasci na igreja. Eu estou na melhor fase espiritual da minha vida. Estou na pior fase de perseguição, na fase onde eu menos recebo oferta, eu e Eli. A gente está mais... onde a gente menos recebe oferta, essa é a palavra. Eu estou na fase onde mais sujeira dentro da igreja eu vejo, onde mais pessoas maldosas eu conheço. Eu estou na fase onde eu mais estou recebendo mensagem de gente triste, mais problemas. Só que, cara... eu estou na fase onde eu estou mais grudado com Jesus, de um jeito que eu fecho os olhinhos, que pode estar um monte de gente gritando, berrando, estou na cidade, aquela zona, aquela zoeira e tal, eu fecho os olhinhos e eu fico aqui, ó, eu e Jesus. Aí eu pego, fecho os olhinhos, quando Jesus estendeu a sua mão, oh glória, quando ele estendeu a sua mão para mim, olha que delícia. O mundo tá caindo. Eu tô lá. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Cara, eu entro ali no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo, ele quietinho. Eu e ele. Ninguém mexe comigo ali. E eu começo a lembrar de tudo que ele já prometeu, tudo que ele já fez, tudo que ele ainda vai fazer, o tanto que Jesus já cuidou de mim. O fato de eu estar de pé hoje aqui falando é porque Jesus cuidou. O fato de você estar aí me assistindo é porque até hoje, todas as armadilhas que o diabo fez contra a tua vida, ele não conseguiu ganhar nenhuma. Por isso que você está em pé aí até hoje. Por isso que você está me assistindo hoje. Por isso que hoje você ainda louva a Deus. Você só louva a Deus hoje, você só está assistindo isso e recebendo a palavra e o Espírito Santo está queimando aí no teu coração, porque até hoje o Senhor não deixou Satanás te derrubar. Quando você começa a pensar nisso, quando você começa a meditar nisso, você é naturalmente levado a ter o coração queimando e pegando fogo pelo Espírito Santo. Isso é voltar ao primeiro amor. A volta ao primeiro amor é quando você começa a relembrar da onde você saiu. Você começa a relembrar o que Deus fez para você. As pessoas estão perguntando, como que eu faço para voltar ao primeiro amor? Você começa a voltar ao primeiro amor quando você começa a lembrar quem Deus é na sua vida. Você deixa de viver o primeiro amor quando você começa a fazer as coisas para Deus sem pensar. Você vai no culto e não entende que é um culto. Você vai orar para um irmão e você não entende a preciosidade que é orar para um irmão. Você vai no culto de oração como se fosse algo obrigado. Você está mais preocupado em ir na igreja para mostrar tua roupa bonita e para depois sair para jantar com os irmãos do que realmente para ir lá cultuar a Deus. Quando você sai do simples, quando você sai do começo, quando você sai daquelas coisas, as coisas simples de Deus, você perdeu o primeiro amor. Você perde o primeiro amor. Só que o Senhor ele não quer que você perca. Então, em nome de Jesus, hoje é um clamor para que você volte a orar, você volte a clamar, para que o Senhor ele volte a te dar aquela intimidade que você tinha. A sua oração hoje vai ser essa. A sua oração hoje, antes de dormir, a gente vai orar agora, claro. E depois, quando você for dormir, a sua oração vai ser assim: Senhor, que em nome de Jesus eu volte a ter esse primeiro amor, que eu volte a sentir aquela alegria, Pai, de ter sido resgatado das trevas. Você já ouviu a expressão filho de pai rico? Filho de pai rico é aquele menino que ele está tão acostumado a ter dinheiro que ele não dá valor porque ele tem. Filho do pai rico é aquele menino que quando ele ganhou, ele tinha 18 anos, ele ganhou uma Ferrari. Quando ele tinha 19, ele ganhou um Audi. Quando ele tinha 20, ele ganhou uma Lamborghini. Quando ele tinha 21, ele ganhou um Porsche. Ele não ia dar o menor valor para Porsche. Ele já estava acostumado a ter dinheiro. Ele estava acostumado a viver na riqueza. Diferente de uma pessoa que passou fome a vida inteira e recebe um banquete, ela vai dar valor para aquele banquete. Nós perdemos o primeiro amor quando nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus. Nós nos acostumamos a ser filho, nós nos acostumamos a ter a expressão, olha, você é salvo e tem o nome escrito no livro da vida. Isso perde o valor, quando isso, na verdade, é todo o tesouro. Isso é toda a riqueza. E você tem que clamar, então, Senhor, vamos orar agora junto por isso. Cada um de vocês que está assistindo, vamos orar, aproveita para curtir, aproveita para compartilhar. Você que ainda não curtiu, não compartilhou, que nós vamos orar agora para que você volte ao primeiro amor. E volte às primeiras obras. Senhor.
Pai querido, Pai amado, meu Deus, o que o Senhor fez por nós, Pai, é algo que não existe nenhum Deus que faria. Pai, enquanto as religiões ensinam, Senhor, elas ensinam que nós devemos fazer algo para agradar as divindades, nós devemos fazer sacrifícios para agradar as divindades, nós devemos nos esforçar para agradar alguma divindade. Senhor, o Senhor vem mostrar que está tudo errado, Pai. O Senhor mostra que nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E a prova disso, Pai, é que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém fez nada para merecer. Nós já recebemos um reino. Quando nós ouvimos falar a palavra de Deus, o Senhor já derrama sobre nós um reino, um novo nome, uma nova existência. E nós já recebemos toda a bênção completa, Pai. Deus eterno, isso é precioso demais. Senhor, saber que esse mundo sujo e tenebroso que engana e enrola tantas pessoas, Pai. E nós ouvimos a Tua palavra, nós que estão assistindo e que creem, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós fomos libertos desse reino das trevas. Senhor, nós não somos hoje pessoas que estão morrendo nos próprios vícios, Pai, nos próprios desejos, Pai, satisfazendo as próprias vontades. Não, Senhor, nós somos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Isso é precioso demais. Esse é o tesouro mais precioso dessa terra que nenhuma Mega Sena compra. Senhor, e tem pessoas aqui que esqueceram disso, esqueceram desse primeiro amor, esqueceram, Pai, da coisa preciosa que é fazer parte da Tua família. Senhor, eu posso ajoelhar e orar, e eu sei que o Senhor Altíssimo me ouve. Eu não preciso passar por nenhum intermediário ou intermediária. Eu posso me ajoelhar, Pai, e ir direto no Teu trono de graça. Eu posso ir direto na Tua presença, Senhor. Isso é precioso demais. Pai, em nome de Jesus, que o coraçãozinho dos que estão me assistindo agora comece a arder em lembrar de novo disso, Pai. Lembrar dessa mensagem de salvação, lembrar dessa preciosidade, Pai, e que eles voltem ao primeiro amor. Senhor, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de toda adoração, Pai. Nós devemos andar em santidade, Pai. Não é pelo céu, não é para deixar de ir no inferno, não é isso. Nós andamos em santidade, Pai, porque o Senhor merece. O Senhor merece que eu viva a vida mais santa possível para te agradar. O Senhor merece ser agradado. O Senhor merece ser mimado, Senhor. O Senhor merece ser, Pai, assim como a gente cuida de alguém que a gente ama muito. O Senhor merece isso, Pai. O Senhor merece ser bem tratado. O Senhor é bom. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos mantém de pé até hoje. O mínimo que nós devemos fazer é te honrar, Pai, andando em santidade, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Acende de novo o primeiro amor na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. É isso que eu tinha que falar. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos do grupo de fiéis. O grupo de fiéis são os irmãos para os quais eu mando as crônicas. Esses irmãos, eles abençoam eu e Eli todo mês, cada um com quanto pode. Não tem valor, não tem data, é quando quiser, do jeito que quiser, e é isso que sustenta a obra hoje. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, tá? Porque vocês não são aquelas pessoas que só absorvem, né? Tem muita gente que só quer absorver, mas não quer dar. Eu quero só absorver, mas não quer dar. O reino de Deus é só vinde a mim. Eu não vou abençoar ninguém, só quero receber. E graças a Deus que você do grupo de fiéis, você entendeu a necessidade de abençoar a obra. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, viu? Que o Senhor abençoe e guarde. Estou falando isso como honra para vocês. Honra, vocês merecem ser honrados. Que o Senhor Jesus retribua tudo que vocês fazem por mim, pela Eli e principalmente pela obra de Deus. Voltem ao primeiro amor, em nome de Jesus. Quem quiser fazer parte do grupo dos fiéis, me manda um e-mail, daniel.saad@uol.com.br. Não é de ostentação, não. Eu tenho horror de ostentação. É para sobreviver mesmo. Manda um e-mail para mim. Amo vocês. Deus abençoe. Tchau.